Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, beijos. Hoje nós vamos falar no nosso vídeo sobre conscientização. Todos os sentimentos que Deus nos deu são sagrados. E este é um dos fundamentos que provam que o nosso Pai Maior preocupa-se com todos os seus filhos aqui na Terra. Podemos assim afirmar que na esfera celeste, cada astro recebe os estímulos que as suas vibrações atraem, dependentes do grau de densidade que ostentam. É uma lei universal para os astros, para os homens, para tudo, enfim. E não temos ainda, ou não queremos, olhar para nós mesmos. Essa é a grande dificuldade. Porque achamos ser mais fácil pensarmos nas dificuldades que aparecem, mas mesmo assim somos abençoados pelo nosso Pai Maior, porque é através das dores que sofremos que ampliamos a nossa inteligência, as nossas aptidões físicas e até mentais. Por causa desse esforço que empreendemos para superarmos os obstáculos que nós vamos resolvendo, também sabemos que tudo passa e que essas dores e dissabores passarão também. Podemos também sentir que quando não valorizamos tanto esse sofrimento, eles vão diminuindo. E outro fator decisivo é o tempo. O tempo que faz desaparecer essas dores, é o tempo que cura, é o tempo que nos ajuda a esquecer para que possamos ser fortalecidos também. E que torna a repetir uma frase que eu gosto muito, e que eu quero dizer aqui porque eu acho que cai bem. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vamos sofrer o quanto damos de valor a esse sofrimento. Vai depender de nós. Vai depender do nosso apego, vai depender da nossa fé, vai depender do nosso conhecimento e por aí afora. O nosso Pai Maior nos envia inúmeros recursos para nos ajudar. Os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, os trabalhadores espirituais que estão sempre pertinho de nós, nos orientando para que nós possamos seguir o bom caminho. E também nos lembrando, muitas das vezes, do que assumimos ao reencarnar. Muitos são os obreiros de Deus, que também aqui realizam um grande trabalho de amor entre nós. Podemos citar Buda, Sócrates, Confúcio, Gandhi, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, Chico Xavier, todos pautaram as suas vidas se auto-melhorando, segundo os ensinamentos do nosso mestre, e vivenciando-os, que é o principal. Sabemos que a humanidade sempre foi fortemente influenciada por forças contrárias ao bem. E, como tal, aquele que segue Jesus é perseguido por esses verdadeiros impostores. Nosso Mestre Jesus teve também que abdicar da sua própria vontade para sacrificar-se em favor de todos nós, pois isso eram exigidos por suas missões, numa completa abnegação e dedicação, o que esses companheiros que eu citei também vivenciaram isso. Vamos salientar que pelo menos não sofreram os massacres como os outros seguidores de Jesus, quando vemos no início do cristianismo, onde eram jogados as arenas, ou no fogo, ou para as feras dilacerarem seu corpo. Tiveram como maior exemplo Jesus, que mergulhado em um ambiente trevoso, ele veio a ser a luz do mundo, ensinando ao homem
Como podemos fugir da escuridão, a fim de alcançarmos as regiões luminosas da paz e da alegria? Jesus não nos deixou órfãos, pois nos deixou o Evangelho, para que pudéssemos ser fortalecidos, para conhecê-lo, para seguirmos, para vivenciá-lo na nossa caminhada, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o intérprete de suas leis e do seu infinito amor. Hoje em dia, infelizmente, a paz e o equilíbrio dentro do lar parecem que é até uma utopia. Quase não existem, mas antigamente não era assim não. Como isso veio acontecer? A visão que temos nem sempre é a real. Por exemplo, ao olharmos a aparência limpa e calma de um lago, que se disfarça na maioria das vezes em águas poluídas. Nós não temos ideia disso. Aqueles que ainda gozam de uma tranquilidade no seu lar, ainda que relativa, é porque conseguiram se conscientizar das suas existências, possuindo assim algum conhecimento dos mecanismos que regem a vida. Vamos refletir. Sabem controlar a ansiedade, se ajustam resignadamente ao que a vida lhes impõe aqui na Terra, sem reclamar, porém sem fazermos jus da renúncia quando abrimos mão de algumas regalias em benefício de um necessitado. Será muito difícil estabilizarmos-nos no campo emocional enquanto não agirmos dessa maneira. E a nossa pergunta retrata o que veremos hoje em dia. Por exemplo, quantos casais nós não vemos mais de idade passeando pela rua, envelhecendo juntos? Não ouvimos falar em viúvas, às vezes lavando suas roupas para fora para que possam dar uma faculdade para os seus filhos. A nossa vida era simples e romântica. Havia solidariedade entre os vizinhos, todos cantavam, contavam com todos. Havia aquela visita de família para família, lanchar com os tios, passar um domingo com os pais, com os avós, com os primos, com os amigos. Mas com o passar do tempo, essas pessoas foram sendo substituídas por outras, rebeldes, mais exigentes, querendo usufruir de tudo e de todos ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, veio o progresso. E com ele, também caminhos tortuosos. Veio o carro, a TV, a máquina de lavar, o computador, o fogão, o freezer e por aí, despertando em nós outros interesses. Podemos citar que o sabão, que era fabricado em casa, tanto para a higiene pessoal quanto para lavar, hoje é substituído por inúmeros artigos de limpeza nós temos para fazer na nossa casa. O que fazíamos com muito pouco. Gastamos fortuna às vezes nisso. E está limpando da mesma maneira. Hoje nós temos que abarrotar os nossos armários com esses artigos de limpeza, um para isso, um para aquilo outro. Se formos consultar os últimos 50 anos, trouxeram mais progresso material do que os anos passados. Já o progresso espiritual vem bem devagarzinho, que transmitia à humanidade os desígnios de Deus, para alcançar aqueles que estão preparados para recebê-los. E moralmente, a queda foi enorme. Podemos dizer que o nosso mundo de hoje é uma ave doente com a sua asa atrofiada. Claro que, com tudo isso, vem gerando mais o egoísmo, o orgulho, a insatisfação, o desgosto, o desânimo, a revolta, o despeito, a inveja, o roubo, o crime. Não parece, mas vou dizer a vocês, o desânimo é um grande e podemos dizer forte inimigo nosso.
Temos até uma história que conta em que o diabo resolveu vender todas as ferramentas dele. Aí anunciou lá, vou vender minhas ferramentas. E colocou preço em tudo. E abriu para o público, para o povo todo. E o povo foi lá ver quais as ferramentas que estavam lá expostas. Estava lá a inveja, a cobiça, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a impaciência, a intolerância, com preços. Mas tinha uma ferramenta separada de todas, com preço altíssimo, quase que 4 vezes mais do que os outros. E todo mundo foi lá ver, se interessaram por as ferramentas, mas alguns ficaram curiosos e queriam saber porque aquela ferramenta estava separada e porque o preço era 4 vezes maior. E ele respondeu, porque eu não quero vender, botei um preço altíssimo que eu sei que ninguém vai me dar. Mas que ferramenta é essa então que o senhor nem botou o nome? Aí ele, sendo interrogado, ele falou, é o desânimo. Mas por quê? Ele é 4 vezes, tem mais valor do que as outras. E o diabo respondeu, porque o desânimo eu consigo pegar a todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, sejam elas amorosas ou não, sejam elas trabalhadoras ou não, sejam elas seguindo uma religião ou não. E desse desânimo eu consigo pegar os outros todos. Então eu vou pegando as outras ferramentas normalmente. Então é preciso que a gente acorde. A gente comece a sentir quantas vezes nós estamos no desânimo e abrimos brechas para esses outros sentimentos. Vamos abrir nossos olhos. Vamos realmente olhar para dentro de nós e não deixar nunca que o desânimo tome conta de nós. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas temos a continuação, ok? Que Jesus possa fortalecer a nossa alegria, o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Beijos em seus corações.